Você já parou para pensar por que existe o presépio? Quem que inventou o presépio? O que significa a palavra presépio? E será que o presépio que nós conhecemos hoje retrata exatamente a história que nós lemos na Bíblia? Será? E como se diz presépio em inglês? E manjedoura? E os 3 reis magos? E pastores? E a estrela de Belém? Você sabe? No vídeo de hoje, além de você conhecer a verdadeira história do presépio, você vai aprender um vocabulário único que todo cristão que estuda inglês precisa saber. Hello my friends and welcome, eu sou Paulo Magnani, sou professor de inglês, sou cristão e esse é o canal Inglês com Fé. Nesse mês nós estamos estudando as principais passagens da Bíblia sobre o Natal. Você pode estudar na sua casa com a sua família através do meu e-book gratuito que você baixa no link que está na descrição aqui do vídeo. Se você estuda inglês e tem fé em Jesus Cristo, então se inscreva aqui no canal e ativa o sininho porque esse canal aqui é para você. Muito bom, então vamos lá, afinal de contas o que significa a palavra presépio e como a gente fala presépio em inglês? O termo presépio que nós usamos em português vem do latim da palavra praesaep, que significa literalmente curral ou estábulo, que é um local que abriga animais. E como se diz estábulo em inglês? Você pode dizer stable, mas cuidado, que se você olhar um presépio e falar "Oh, that's a beautiful stable", você está elogiando somente o estábulo, não o presépio em si. Porque para você se referir ao presépio em inglês, você usa a expressão nativity scene, que significa a cena da natividade, ou seja, o cenário de quando nasceu Jesus Cristo. Do you have a nativity scene in your house? Você tem um presépio na sua casa? Legal, né? Agora, o que significa manjedoura? Olha só essa camiseta aqui, esse desenho. Está escrito assim: Je cours parce que j'aime manger. Em francês quer dizer, eu corro porque eu amo comer. Não sei se vocês sabem, mas manger em francês significa comer. E é daí, dessa palavra, que vem essa ideia de manjedoura. Manger, que é o lugar que os animais se alimentam, o lugar que você coloca coisa ali para os animais comerem. Em inglês utiliza-se essa mesma palavra do francês, manger, só que você fala manger. Manger é manjedoura em inglês. Então, se você quiser dizer que Jesus está deitado em uma manjedoura, você diz Jesus is lying in a manger. Vamos ver essa frase lá na Bíblia? Então abre lá, em Lucas capítulo 2, versículos 12 a 14. And this shall be a sign unto you. Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God, and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. E como nós falamos os 3 reis magos em inglês? A palavra magos vem de uma palavra persa que representava sacerdotes de antigas religiões persas. No texto original da Bíblia em grego, no livro de Mateus, essa palavra é traduzida como magoi, que é o plural da palavra magos em grego. Em latim, no singular, você tem a palavra magos, enquanto o plural dela é magi. Em português, nós acabamos ficando com a palavra mago e magos no plural, enquanto em inglês originou a palavra magi ou magi, que significa magos. E apesar dela não terminar em S, essa é uma palavra plural. The magi, os magos, or the magi, você tem as duas pronúncias. Assim, os 3 reis magos em inglês podem ser chamados de the magi, or the magi, or the 3 kings, or the 3 wise men. The 3 wise men, ao pé da letra, seriam os 3 homens sábios. Na Bíblia você pode encontrar tanto magi quanto wise men. Vamos dar uma olhada lá na minha Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 2, versículos 1 e 2. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. Como podemos observar aí na minha Bíblia, eles são chamados de wise men. Porém, eu quero fazer algumas observações com vocês. Quantos eram os reis magos? Fala aí na escritura. Fala que era 3? Não fala, né? Não fala 3 wise men, só fala wise men. Sabemos que era mais de um, que está no plural. Porém, não sabemos se era 2, 3, 6. Existem tradições antigas cristãs que achavam que eram 12 os reis magos. Então, não podemos afirmar que eram 3. Se supõe que eram 3 por dizer que Cristo recebeu 3 presentes. 3 presentes diferentes. Então, se supõe que eram 3 pessoas, 3 magos.
Agora nós também temos o hábito, né, a tradição de dizer que eles eram reis magos. Mas aí na Bíblia está dizendo que eles eram kings? Está dizendo aí the three kings? Não tá, não é? Não existe nenhum relato oficial na Bíblia dizendo que eles eram reis. Se supõe que eles eram reis por causa dos presentes que eles estavam trazendo e de profecias antigas que diziam que Cristo seria adorado por reis. Porém, não se pode afirmar com certeza que os magos, que os 3 magos eram 3 reis. E mais uma observação interessante. Está falando aí na Bíblia qual era o nome de cada um deles? Não é? Nós não sabemos nem quantos eram, quanto mais o nome deles. Então existe uma tradição de dizer que os 3 reis magos se chamavam Baltazar, Gaspar e Belchior, mas na verdade essa é uma tradição e que não tem nenhuma comprovação histórica de que esses magos tinham esses nomes. Na Bíblia não fala o nome deles. Interessante, não é? Algumas coisas realmente estão na Bíblia, algumas outras coisas foram sendo colocadas com o tempo como tradição. E a estrela de Belém? É muito fácil, olha só nesse mesmo versículo 2 palavras-chave, a palavra star e a palavra Bethlehem. Você pode chamar a estrela de Belém de the Bethlehem Star, or the Christmas Star, or sometimes just the Star, ok? E quais foram os presentes que os magos deram a Jesus Cristo? O primeiro é muito fácil, não é? Ouro. Ouro em inglês todo mundo sabe que é gold. Agora, incenso. Como que é incenso? Frankincense. E mirra? Myrrh. Observe aí nessa próxima escritura essas 3 palavras. Gold, frankincense and myrrh. Mateus 2, de 9 a 11. When they had heard the king, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. Entenderam bem a escritura? Agora observe essa frase que está no meio dessa escritura, quando os magos visitam Jesus Cristo. And when they were come into the house. Ou seja, e quando eles entraram na casa, não é? Então é interessante pensar que, de acordo com a Bíblia, os magos não visitaram Jesus Cristo em um estábulo. Os magos visitaram Cristo em uma casa. É muito provável que José e Maria tiveram Jesus Cristo e os magos não os visitaram na noite que ele nasceu. E alguns dias depois, ou algum tempo depois, José e Maria se mudaram para uma casa, conseguiram sair do estábulo e ir para uma casa. E quando os magos chegaram, José e Maria estavam in a house. Quem visitou Jesus Cristo na noite que ele nasceu provavelmente foram os pastores, que em inglês nós chamamos shepherds. Observe como na escritura o anjo diz para os pastores que Cristo nasceu naquele dia. For unto you is born this day, nesse dia. Olha lá, em Lucas capítulo 2, de 8 a 11. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them. And the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Interessante, não é? Agora, de onde surgiu o presépio? Quem que criou o primeiro presépio? O primeiro presépio, pessoal, foi criado na cidade de Greccio, na Itália, no ano de 1223. Ele foi primeiro representado por São Francisco de Assis, que é um santo católico, que no dia do Natal resolveu fazer uma encenação para que as pessoas pudessem pensar no nascimento de Cristo naquele dia. Só que ele fez com animais reais, ele colocou animais reais em uma gruta e no meio da gruta ele colocou uma manjedoura para que as pessoas pudessem refletir sobre o nascimento de Cristo e pela simplicidade que foi o nascimento do Salvador do mundo. Depois disso, essa tradição se expandiu e a representação do nascimento de Cristo através de um presépio se popularizou entre muitos cristãos do mundo todo. Hoje a cidade de Greccio, na Itália, é uma cidade turística e muitas pessoas vão lá visitá-la por ela ser a cidade onde teve o primeiro presépio do mundo. Agora, talvez vocês estejam se questionando, poxa Paulo, mas o presépio então que nós conhecemos não retrata exatamente o que nós vemos lá na Bíblia. Não, pessoal, não. Porque o presépio, na verdade, não é um retrato, não é uma fotografia. A maneira como nós devemos enxergar, e como eu enxergo o presépio, é como uma obra de arte histórica. Se nós pensarmos em outras obras de arte, quando, por exemplo, Napoleão Bonaparte pegou e se autocoroou
Ou quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, se você pensar nessas obras de arte que são famosas, elas não retratam exatamente o que aconteceu. Elas não são uma fotografia do momento. Elas são uma arte. Elas têm o objetivo de te transmitir o sentimento daquele momento. A arte tem o objetivo de fazer com que você se coloque naquele lugar e entenda e sinta de alguma maneira a grandiosidade daquele momento. Quando você vê aquele quadro de Napoleão Bonaparte, você pensa, nossa, que incrível e que histórico que foi esse momento. Quando você olha para aquele quadro da independência do Brasil, você sabe que não foi exatamente daquele jeito, mas ele te transmite a grandiosidade daquele momento. E da mesma maneira, quando você olha para um presépio, você sabe que os pastores, os magos, não chegaram juntos, não estavam todos eles lá, mas acontece que todos eles foram testemunhas do nascimento do Salvador do mundo. E quando você vê Cristo ali naquela manjedoura simples, ao mesmo tempo você coloca todos que testificaram do nascimento dele naquele momento, os anjos, os pastores, os magos. Você não sabe quantos magos eram, mas você sabe que ele recebeu 3 presentes. Você sabe que aqueles 3 presentes representam algo grandioso. O ouro por ele ser o nosso rei, o incenso por ele ser o nosso grande líder espiritual, e a mirra, que simbolizava a morte, que a mirra era usada para embalsamar corpos. Cristo veio para morrer por nós. Aqueles presentes tinham seus símbolos, e tudo isso junto em um presépio é um grande símbolo para nós da grandiosidade do nascimento de Jesus Cristo. Hoje existem exposições de presépios no mundo todo, presépios diferentes, que inclusive representam as tradições locais das culturas de cada região. Não são fotografias exatas do que aconteceu, mas todos eles simbolizam a grandiosidade do que aconteceu. Eu pessoalmente amo presépios. Essa foto que vocês estão vendo é de um presépio que foi colocado na frente de um templo da minha igreja alguns anos atrás. Eles me fazem refletir sobre o nascimento de Jesus Cristo, a importância de Cristo na minha vida. Gostaria de agradecer a todos vocês, meus amigos, que ficaram comigo até o final desse vídeo e que assistiram meus vídeos de Natal. Espero que esses vídeos tenham ajudado você a focar mais o seu Natal no nosso Salvador Jesus Cristo e que também tenha ajudado você a melhorar o seu inglês. Que vocês tenham um excelente Natal com a sua família, focado no nosso Salvador Jesus Cristo. Thanks for watching and see you next video.